Falou. Oi. Quem aparece? Nem eu. Olá. Oi, oi. Ixi. Oi. Nossa, quanta gente. Vixe, ai meu Deus. Tem que cortar algumas pessoas aí. Olá. Oi. De novo? Oi. Já apareceu 2 vezes. Oi. Nossa, até está contente. Oi. Vocês estão escutando aí? Tá, o som tá bom? Ah, ixi. Caramba. Olá. Oi. Olá. Quanta gente. Oi, todo mundo. Nossa, mano. Eu tive que mudar o celular aqui, porque o outro tá com a câmera quebrada. Aí, correria. Tá baixo? Alô? Oi. E agora? Melhorou? Opa. Que é a primeira vez. Qualquer coisa fala. Ah, valeu. É, cara. Então, essa é dirigir aí, cara. Olá. Olá de novo. Ou, você tem que falar alto, eu falo baixo. Sumiu? Tem o ar-condicionado aqui, deixa eu ver. Falar mais perto, tá? Aqui meu rosto vai encher, minha bochecha vai tampar tudo aí. É que eu falo, ficou pior. Tá sem som? Tá bom ou não tá? Então, sumiu o som? Deixa eu ver. Deve ser a conexão que tá ruim. Não tá com som? Deixa eu ver aqui. Tem som, é pra ter som, não tem nenhum som? Tem gente que tá escutando. Tá com som? Então deve ter o barulho do ar-condicionado que tá abafando, por isso. Fica aqui, ó, com a paisagem atrás aqui, ó. Fica bonito, né? Tá. Melhorou, né? Deve ser o som do ar-condicionado. Vou ficar de pé agora. Então tá bom. Voltou. Você de novo, você não precisa falar. Pois é. Nem vou falar quem falou isso. O som, tem som. A imagem. Assim? Então tá. Qualquer coisa fala, hein? Primeira vez. É que se ficar longe eu tenho que falar mais alto, né? E tem a conexão da internet aqui, não é muito bom. Tanto da Vivo quanto do Wi-Fi. Nem vou falar onde eu tô. Som tá bom? Alô? Parou? Travou ou não? Travou? Depois eu falo. Não sei se é o sinal da internet que tá ruim aqui. Vou desligar o ar aqui pra ver se fica o som melhor. Deixa eu ver. Então, eu tô numa sala aqui. Agora acho que vai melhorar o som. Tem o sinal também que é meio ruim, né? Como é que é que...
Voltar pra lá? Ah, tá. Som tá bom. Ah, então tá bom. Ah, então tá. É que aqui é a primeira vez, eu não sei como é que são essa. A bolinha vermelha pode ser, às vezes, um granuloma, que é uma inflamação, uma irritação que dá uma rejeição com o fio. É, então ele fica, o corpo quer reagir. Às vezes tem fio interno que o corpo ele cria um processo inflamatório, mas não significa que o cisto voltou. Mas se for o caso, aí esse pontinho tem que ser retirado, senão não melhora essa inflamação. Aí chama granuloma de corpo estranho. E aí, cara? Cirurgia amanhã, hein? Pode começar, vamos começar. Vai falando. Não saiu áudio? Ah, mas o resto. Hum. Há 7 anos tive um abscesso no local, drenei, depois disso não senti mais nada. Pode acontecer, depende muito da situação, do tamanho do cisto, do processo inflamatório e da ação da própria imunidade do corpo, né? Não, é difícil causar uma complicação para a saúde de forma geral diretamente, a menos que for um abscesso muito grande, que leve a uma infecção, que você perca o controle, mas isso é extremamente difícil de acontecer. Normalmente é um processo autolimitado, que vai acabar desdrenando, né? Se for você não tratar e vai ter um certo controle. Mas diretamente não tem nenhuma complicação, não. Agora, até assim, a questão parte do desconforto, né? Isso sim, a questão do granuloma, é, para diminuir a chance de a doença para quem ainda não operou. Ah, assim, se você já tem o cisto, aí fica difícil ter alguma medida preventiva, né? Mas a questão do pelo, tem que depilar de qualquer jeito. Mas assim, a partir do momento que ele se instalou, fica difícil você fazer algo para regredir ele. Pode fazer exercício, sem problema algum. Ainda mais com esse tempo todo, como se não tivesse nada. Então aí já criou um novo foco de infecção. Ah, só uma dúvida, é que eu estou respondendo sem ler as perguntas. Todo mundo consegue ler o que está sendo escrito ou eu tenho que dizer? Então eu tenho que ler a pergunta em voz alta. Só um pouquinho. Opa, tem como descer as perguntas? Deixa eu voltar aqui. Então, do buraquinho que está drenando, assim, com certeza é um processo que está infectado lá. Tem que verificar como é que está a situação, mas vai ter que fazer algum tipo de intervenção, né, que for pequena. Então, aí depende. A questão da esponja ou a colagenase depende da característica da ferida. A colagenase ela é mais para debridar. Então, quando tem muita fibrina, muita aquela camadinha, aquela nata branca que ali está impedindo a cicatrização, aí é mais indicada a colagenase. Quando tem a ferida já limpa, né? Aquele aparentando aquele sangue, né? Granuloma, sem processo infeccioso, aí sim pode usar o colágeno, a esponja. Assim, eu sou cirurgião, mas assim, a gente acaba, de certa forma, mexendo com o quadro inflamatório. Mas assim, quando o ideal seria mais pro gastroclínico, mas assim, quadros gerais a gente acompanha com certeza. Não tem por que mandar para um especialista, algo que não seja complicado. É para ler a pergunta, então? Tem que. Ah, dá para ler? Tá. Quem tá entrando no consenso. Consegue. Ah, então. Ah, eu leio a pergunta, tudo bem. Obrigado, Lúcio. Obrigado. É. Ah,
É assim, me orientaram a ler a pergunta. Então, vamos lá. Doutora Guilherme, operei ontem. Obrigado. Obrigado, Guilherme. A sua cirurgia foi tranquila lá, viu? Pra você ver que desse método, assim, você opera e já no dia seguinte, praticamente no mesmo dia, você já tá bem, né? É pouca dor. Mas parabéns. Doutor, no meu caso, que eu fiz em dezembro, surgiu uma bolinha vermelha, que sai uma secreção. É normal depois de 3 meses? A minha foi por método fechado com pontos. Então, se é uma bolinha vermelha, precisa, na verdade, ver a característica dela. Se ela, normalmente o granuloma, ele é um pouquinho mais saltado. Ele é alto, como se fosse uma espécie de um vulcãozinho, uma verruguinha. E dentro dele sai uma secreção. Isso é uma rejeição ao fio que está ocorrendo. Mas precisa ver se, agora se for uma cicatriz, algo afundado, aí pode ser talvez um processo infeccioso em andamento. Mas pelo que você está dizendo, provavelmente é um granuloma. O Epizite, sim, assim, o Epizite, ele, na verdade, é uma microcâmera, então, tudo onde que você puder introduzir ele para visualizar e trabalhar, está indicado, mesmo no caso do cisto simples ou de cisto complexo, recidiva, reoperado, qualquer local que você precisa entrar para evitar uma abertura, você pode estar utilizando o Epizite. Desculpe, Elur, é que me orientaram a essa questão de estar lendo, porque pode ser que algumas pessoas não estejam acompanhando por isso. Tudo bem. Mas eu vou pelo menos fazer um resumo da pergunta. O Epizite ele é indicado para todo tipo de cisto, toda situação de cisto. Mesmo no quadro que seja infectado, é possível trabalhar. Claro, a gente prefere que seja fora desse momento, né? Mas mesmo assim ele é inócuo, né? Pode ser utilizado. Então, a princípio não tem nenhuma contraindicação. Qualquer tipo de cisto, onde que a gente consiga introduzi-lo, pode ser utilizado. Pelo fato de exatamente não ser invasivo, não ter toda aquela ressecção, mesmo nos cistos pequenos a gente pode aplicar e até evitar que aquele cisto, né, evolua para um quadro mais complexo. Como é que é essa questão aí de participar do vídeo ao vivo? Todo mundo que tem o cisto pode estar fazendo, ah, utilizar o Epizite. Ele, é, ele não tem nenhuma contraindicação. A única contraindicação seria, claro, se a pessoa, por algum motivo de saúde, não pode se submeter à anestesia, que no caso pode ser até uma anestesia leve, tipo sedação. Tivemos um paciente assim, que foi feita uma sedação com uma colonoscopia, uma endoscopia. Ele foi embora 1, 2 horas depois. Eu gostaria muito de ser no Ceará. Aí dá pra levar o aparelho, com certeza. A gente consegue o aparelho. Só o hospital precisa ter o sistema de vídeo, né? Para poder conectar o aparelho. Porque ele é como se fosse uma laparoscopia, uma colonoscopia. Precisa daquele sistema de vídeo para conectar. O Epizite dá para fazer assim, com o cisto drenando. Só que assim, se você estiver numa situação fora dessa fase, é mais interessante o trabalho. Mas é possível sim, fazer o processo, porque na hora de introduzir a câmera tem um sistema de irrigação que é feito uma lavagem constante no cisto. Então você consegue tirar toda a secreção, todo o pus e poder trabalhar. Não a situação fora da infecção consegue ter uma resposta melhor, mas você pode trabalhar em situação do abscesso, sim. E o tempo de recuperação é rápido, porque na verdade você vai ser. É um orifício apenas para introduzir, de uns 4 milímetros o aparelho. Às vezes você faz um segundo, dependendo, conforme a situação a complexidade do cisto. E praticamente, já assim, no dia seguinte, 1, 2 dias depois, você pode voltar às suas atividades normalmente. Só precisa de um curativo mesmo, um compressivo pequeno no local, para tirar um pouquinho de secreção.
Claro que alguma coisa mais intensa, uma atividade física tem uma sobrecarga maior, aí a gente orienta esperar fechar, cicatrizar totalmente, que pode leva, na maioria das vezes, de uma semana a 10 dias, uma, 2 semanas. Mas tem casos que demoram um pouco mais, claro. Até ocorre que tem muitos pacientes que são de longe, né? Isso daí acontece. Nesse tipo de situação, se a gente conseguir ter uma boa comunicação, dá para fazer uma parte da avaliação à distância, alguns exames e, se for o caso, uma avaliação pré-operatória com um médico local. E aí já vim aqui com mais ou menos tudo encaminhado. Pode deixar que eu dou o beijo. Obrigado, Lourdes. O granuloma é uma reação do corpo, uma rejeição. O corpo ele tenta, ele ataca aquele, por exemplo, se é um fio que normalmente deveria ficar lá ou permanentemente ou ser absorvido pelo corpo, só que ele reage àquele fio com um processo inflamatório. Não é uma infecção e ele começa a criar, envolver aquele pedaço de fio para tentar expulsá-lo, mas não consegue. Então ele acaba criando aquela estrutura que é chamada de granuloma. Normalmente a recuperação depende, nos casos mais simples, né, que depende dos cistos, tem cistos pequenos, grandes, né, já foram mexidos, mas com relação a voltar às atividades, trabalho, estudo, 2, 3 dias você já pode retornar. Alguns casos um pouco mais, uns 5 dias, mas assim, 2, 3 dias. É mais pelo desconforto, não porque você não tem necessidade. O curativo não tem segredo, é só um curativo simples, uma limpeza e uma gazezinha e o micropor. Não tem nada, não tem ferida aberta, né? É só um furinho de 4 milímetros, às vezes 2 furos. Parando de secretar, aí você já fica liberado totalmente para as demais atividades, que isso daí pode demorar uma semana, às vezes 2, né? Tem alguns casos que persistem um pouco mais, mas são casos assim pontuais, especiais, né? Que aí tem uma outra situação envolvida. O, com relação ao tempo de afastamento, então depende muito do que a pessoa faz. Com relação ao estudo, ao trabalho, ela não tem necessidade de ficar muito tempo, a menos que esse trabalho exija movimentação, né? Bastante movimentação. Mas o atestado, cara, a gente pode dar conforme a lei dentro, com relação à parte de CLT, até 2 semanas, né? Se for, mas não tem necessidade de tudo isso. Então, teve uma se seu cisto drenou o pus, aí o corpo, assim, depois que sai o pus, o corpo consegue ter um melhor controle da situação, porque tanto o organismo quanto até o antibiótico, ele não age dentro do pus, né? O pus acaba sendo um processo, um residual, que faz persistir a infecção. Ele saindo, é, o corpo começa a trabalhar, mas assim, tem uma quadro residual que é secreção do próprio corpo. Que nem na queimadura, que forma aquela aguinha, aquela água de carne, que aí acaba saindo. A mesma coisa. A questão se essa cefalexina, o antibiótico foi prescrito depois de avaliação, sim, com certeza, a cefalexina é um antibiótico que pode ser usado. Aí depende da situação também. Se for uma situação que já é recidivada, a pessoa ficou internada, tudo isso vai influenciar no tipo de antibiótico a ser utilizado, mas a cefalexina pode ser indicado sim. Valeu. A questão desse vídeo para participar, tem alguma coisa que eu ainda não desconheço como é que funciona essa parte? Aí entraria alguém junto, é isso? Não, o cisto, no caso, o cisto pilonidal, não, é um processo infeccioso. Agora, o que acontece com o diagnóstico diferencial, alguns casos que simulam cisto, existe, na verdade, a causa dele não foi um pelo, é um tumor, chamado teratoma. Aí é o diagnóstico diferencial do cisto pilonidal. Normalmente, claro, você identifica na hora de operar, seja técnica tradicional, seja o episite, e claro, você retira ele e manda para análise. Mas aí não é o cisto piramidal, é um tumor que simula o cisto. Mas o cisto piramidal não vira tumor, não. Ah, se tiver tempo sobrando, né, tá meio corrido aqui.
Ok. Se tiver um grupinho, juntar um pessoal para que tenha, né, a gente poder programar alguma cirurgia, é até possível, né, assim. A deslocar, tem a experimentadora Karen, ela, mas eu acho que ela não vai querer, ela não vai poder ir. A ressonância depende da situação, né? Para avaliar, você tem dois exames que você pode estar indicando, a ressonância e o ultrassom de pele de partes mole. Você precisa, claro, visualizar o cisto, ver, fazer um exame físico, ver a história, a evolução do quadro. Algumas situações, muitas vezes não tem necessidade, o diagnóstico é clínico, né, do cisto piramidal. Quando existe uma suspeita de poder ser uma outra situação, ou uma complicação, assim, indicado a ressonância magnética. Mas o tamanho em si não tem tanta necessidade, a menos que você tenha muita dúvida do que se está ocorrendo. Mas é sempre bom, claro, se você tem disponibilidade de exames, né, é interessante para deixar a situação mais confortável, você já ter uma melhor noção do que está acontecendo. Normalmente depois desse tempo de 3 meses de cirurgia, deveria conseguir sentar. Ainda mais se foi dado pontos, né? A pele já está bem cicatrizada. Mas ainda, claro, tem que ver, existe assim uma recuperação residual. Precisa ver, é importante ver a evolução. Se está melhorando, está piorando, ou está se mantendo da mesma forma. Né? Mas sim, precisa de uma avaliação, uma reavaliação do que está ocorrendo, claro. Você não pode só operar e esquecer, precisa acompanhar e rever para evitar complicações, né? Claro. Não, a questão do sobrepeso, não. Diretamente não. O problema é local mesmo, da própria anatomia, né? Do bumbum, aquela curva, tudo. A estrutura da pele é uma região com o tecido bem fibroso, né? Mas não, a questão da obesidade diretamente não. Então, eu comecei a fazer o primeiro, eu acredito que faz, eu, eu não me, eu acredito que há uns 6 anos, eu acredito que eu comecei a fazer no início. Foi o primeiro caso, aproximadamente. Preciso verificar, mas é mais ou menos isso. Foi uma paciente tinha doença de Crohn, mas e também tinha a questão do cisto e fístula, né? Perianal. Porque na verdade, esse aparelho, o Episite, é um fistuloscópio, né? É uma microcâmera que é usado tanto para fístula quanto para cispronidade. E você pode, cara, empregar em outras situações. Tem gente que utiliza em qualquer local que você precisa, você não quer abrir e tem uma cavidade que você pode acessar, você pode utilizar esse aparelho também. Ele, no caso de fístula, a gente costuma chamar de VAFT, né? E no caso do cisto, o Episite. Mas o aparelho é o mesmo. Então, eu queria saber como é que é essa questão de participação do vídeo. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Não, aqui no Brasil não. Não sou só eu. Tem alguns médicos, são poucos, né? Mas não, aqui na região, em São Paulo, só eu. Aqui no caso de São Paulo, capital, só tem eu. Mas tem alguns outros médicos espalhados pelo Brasil. Não sei como é que é o serviço deles, né? Eu tenho conhecimento que possuem um aparelho, mas como está sendo empregado eu não posso te dizer. Um fiapo, um fiozinho de gás é algodão. A princípio eu não teria problema. Seria melhor se não tivesse absorvido, né? Tem algumas gases ruins mesmo que elas ah, soltam, né?
Não, não tem necessidade de ficar em casa, não. Mas mesmo o método normal, assim, depende do tamanho da ferida e do desconforto que ela te causa. Se ela não está te causando nada, é só deixar ela protegida. O importante da ferida aberta, assim, estando limpo e seco, ela vai fechar. Pode demorar, mas vai fechar. O importante é ela estar coberta se houver, ainda tiver aquela região exposta, né? Mas estando tudo bem, não tem problema. Vai ter que viver, né? Vai ficar. Ah, Palmeiras, nem, não tô nem acompanhando aqui o jogo. Ah, não, ele é palmeirense, é diferente. A chance, não, ele equivale estatisticamente, equivale a do método aberto. Tem nenhum método que garante 100%, senão todo mundo só estaria fazendo aquele método, né? Toda técnica, assim, toda cirurgia que você tem mais de uma opção, é que nenhuma delas garante 100%. Mas o EPISIT, estatisticamente, ele equivale ao método aberto. Ou seja, então, assim, se os dois têm a mesma recidiva, se você tem um que vai causar menos desconforto, né? Então, sempre que possível, optá-lo por esse, né? Mas em média, assim, gira em torno de 12%. É que os casos de episite são bem menores, claro. Ainda mais aqui no Brasil, comparado com o método tradicional. Mas é praticamente igual. Até um pouquinho, em algumas situações específicas, ah, às vezes a gente considera que até é menor a recidiva. Mas o problema é local mesmo. Depois que cicatriza tudo, se você não tomar cuidado com a região, com relação à depilação, tem chance de criar um novo, né? Não uma recidiva, na verdade. Seria o mesmo cisto, né? Seria surgimento de um outro, né? Bastante gente, eu vou falando. O EPISIT é assim, como um procedimento cirúrgico, como qualquer um, né? Os exames são mais relacionados à questão da anestesia e de sangramento. Então, coagulograma, o pré-operatório normal de uma cirurgia pequena, né? É um eletro, um exame de sangue simples, né? Para ver a função do fígado e do rim, a questão de anemia. São exames de rotina, né? Agora, cara, claro, para uma pessoa que ela seja de idade, algum problema de saúde mais sério, aí a gente particulariza, né, nesse caso. Mas basicamente são exames simples, exames de sangue, eletro e raio-x. Realmente não costuma ser frequente. Ah, você ter o cisto e a fístula junto é um quadro mais raro. Mas são complicações, né? São complicações. Cara, vai ser. Vai estar no rodízio, seu Denis. Tem rodízio todo dia, cara. Não, a chance de recidiva não. 97 não, 12%. Se eu falei, não, eu falei 12%. Se fosse 97, nem eu ia estar fazendo isso. Eu não teria fé, não. São 12%. 10%, depende. Como são poucos os casos, varia muito, né? Varia um pouco, né? Esse número. Mas assim, gira em torno disso. 10%, não 97%. É que é a primeira vez, né? Eu tô sozinho aqui, eu falando. Ô, Cristiano, tem que falar com você depois. O que conecta o aparelho que existe é que assim, ele é uma microcâmera, né? É um fistuloscópio. Então você precisa conectar no sistema de vídeo, sistema de iluminação, né? Uma fibra ótica e o sistema, a gente costuma dizer o rack de vídeo, que é usado para toda cirurgia por videolaparoscopia, como vesícula, por exemplo. Existe um portátil, claro, mas aí que pode adquirir, mas é um preço absurdo. Então, assim, a gente acaba usando do próprio hospital que possui já o aparelho. Todo hospital que faz vídeo laparoscopia, faz vesícula por vídeo, por exemplo, dá pra gente utilizar o mesmo aparelho. Tem essa questão. Quem faz parte do grupo do Cisto, a gente conseguiu negociar uma redução no valor, claro.
O cisto depende, né? No seu caso, você viu que não cresceu tanto. Mas é aleatório. Ele é um processo infeccioso. Então, dependendo das condições, né? Da próprio controle do organismo, da anatomia local, são vários fatores envolvidos, o cisto ele pode estabilizar ou pode evoluir e ir para casos graves, né? Infecções grandes acabam complicando localmente. Então, assim, não dá para dizer que o cisto, você arriscar a ficar com o cisto e ver o que vai acontecer. Boa noite. Ô, Richard. Como é que tá? Richard. Ah, tem uma carinha embaixo que aparece dois rostinhos com o número de quer participar, fazer parte do vídeo dessa live. Isso é o que eu entendi. Vamos, até enquanto tiver a bateria aqui, dá pra vir falando. Tem bastante gente, bastante perguntas. Não, eu vou embora daqui a pouco. Mas ainda dá, vou ver se tem um pessoal. É a primeira vez, né, que eu tô fazendo, né? Vamos ver. Pode crescer, pode crescer. É claro que não é, descontroladamente, mas ele evolui, é um processo de infecção, ele pode se expandir e, cara, dificultar o tratamento, né? O cisto, como um foco de infecção, um abscesso, um tecido contaminado, a indicação, a princípio, é cirúrgica, né? Mas você tem que avaliar caso a caso. Mas de forma resumida, é cirúrgica. O cisto piramidal, por si só, não. Existe a influência multifatorial, né, no caso da parte familiar, com relação às características da pele, do pelo, né, da anatomia local. Agora, o que tem desse cisto de congênito, que algumas pessoas falam, é um outro diferencial também, assim como o teratoma, né, que não é o cisto, e tem o caso de uma fístula licórica que forma, tem uma falha na coluna vertebral, na vértebra, uma espécie de uma rachadura que dá para você identificar tanto na ressonância como no raio-x também. E aí nesse caso fica drenando um líquido, ele vaza para aquela região e forma um cisto. Esse seria, na verdade, de certa forma congênito, mas por uma outra causa, não seria o cisto piramidal. E que às vezes só aparece na idade adulta, né? Nesse caso, sim, está indicado aí uma ressonância. Não, o hereditário não. Claro, com relação do epizite, né? Do epizite, estou falando experimente do epizite. O epizite você pode ir embora no mesmo dia. Teve no mesmo dia, algumas horas depois. Não tem nenhum problema. Avião, carro. Não, pode sim, dá pra sentar, sem problema. É até bom que comprime um pouco no caso do epizite para drenar o líquido. Aqui não aparece o horário, né? Eu não sei que horas são agora. O tratamento de fístula anal é da mesma forma. Você introduz o aparelho na fístula e trata ela internamente, tirando todo o processo infeccioso, fazendo uma limpeza, retirando o tecido, debridando o tecido desvitalizado, tecido infectado, cauterizando, e isso estimula o fechamento, né? Mas é praticamente da mesma forma que é empregada para o cisto. Não, o que acontece no caso da fístula, o fechamento dela, o que você tem que fazer é para garantir que ela não ocorra uma nova infecção no local, é a parte interna, a comunicação no canal anal, a gente reforça com um ponto ou com um grampeamento. Oh, cara, o que é esse olhando? Não entendo esses emojis muito bem, não. A fístula, não, é o seguinte, a fístula anal, perianal, no caso, também, é, é um conduto, né, um trajeto infectado, que ele se origina do canal anal, no reto. Então ele se origina numa região que tem contaminação e quando você realiza o tratamento, seja
qualquer técnica, né? O objetivo é tirar a fístula, o trajeto da fístula e fechar a fonte de contaminação. No caso do episite, como você vai trabalhar de forma minimamente invasiva, não vai fazer nenhum processo agressivo, você vai praticamente retirar toda a fístula, a existência dela, todo o que está relacionado à fístula, o tecido que está contaminado, forma-se uma película, um tipo de uma espécie de uma mucosa mesmo, do conduto, né? Uma camada que isso daí você tem que retirar e você cauteriza toda a região, mas precisa fechar, reforçar a entrada lá dentro do canal do ânus com um ponto interno ou algum grampeamento. Não, com relação ao pós-operatório, não tem isso. Não. Teve um paciente do Episite que, acho que foi no dia seguinte, no mesmo dia, foi na churrascaria. A única coisa da alimentação é o intestino, isso daí é mais para fístula, né? Para não forçar, não ressecar demais e ficar forçando no pós-operatório. Mas com relação ao cisto, não tem nada. O método aberto também, teoricamente, a princípio não tem nenhuma relação. Desde que você seja bem nutrido, claro, né? Porque você vai precisar até no método aberto mais proteína, vitaminas. Mas assim, você se alimentando de forma adequada, no geral, não tem nenhuma contraindicação. Não tem relação ao cisto piramidal a princípio evoluir para uma fístula anal. O cisto piramidal às vezes pode ter uma fístula que cresça, ele desça em direção à região do ânus. Uma fístula anal ela também ela progredir, mas assim a princípio são casos isolados. Obrigado. Quanto tempo? Aqui não vai, eles fazem de propósito, né? Não aparece nem nada aqui. Eu vou salvar, me orientaram aqui, eu fiz um curso rápido aqui, eu acho que é só apertar o botão, depois ali em cima eu vou ver se... Tá, sei. Obrigado. Depois tem que editar também algumas coisas, eu acho, né? Acho que estou compensando o tempo que eu fico sem falar. Cai um pouco a incidência, né, após uma certa idade. Tem a tendência a não inflamar, mas isso não impede que ocorra, né? Pode deixar que eu vou salvar. Não, deixa, não vamos criar agora discussão paralela. Tem que discutir comigo aqui. Não vai ficar. Então, a complicação, se você deixar conciso, é um risco que você corre de ele piorar, é uma infecção, né? Ele crescer, porque o foco ele vai permanecer. Como no seu caso que já faz muito tempo, ele está em equilíbrio, né? Então, claro, assim, na prática, no seu caso, você já está há 8 anos, né? Então, não tem, assim, uma obrigatoriedade de estar mexendo, mas você precisa monitorar a evolução, né? Não tem uma complicação de forma assim geral. Existem casos, claro, com relação assim pontuais, assim, que são mais raros, né? É uma irritação crônica, né? Isso daí não é ninguém a gente pode recomendar que você fica com um quadro infeccioso, né? Solicitação para participar do vídeo ao vivo. O laser, o pessoal que faz laser, eles não gostam da presença da cicatriz, por causa que o laser trabalha com a faixa de luz. Então, a cicatriz é um pouquinho mais avermelhada, mais escura, não tem a proteção da pele, né? Então, tem um risco de queimar. No caso do episite, o orifício é muito pequeno, a cicatrização é rápida, você pode até ocluir ele se for o caso e dá para trabalhar bem na região. É só uma questão de conversar com a pessoa. Mas também tem a cera, né? A cera também é segura também, fazendo essa situação, um orifício bem pequeno, você consegue até ocluir ele se for o caso, e só precisa ser bem na região, na curvinha do bumbum mesmo, onde que ocorrem os pelos encravam, né?
Claro, não, com certeza, não. É, que é a primeira vez, eu não sei direito as regras do jogo. Ah, mas aí vai ficar. Aí eu vou virar juiz aqui, então fica. Assim, a gente foi é um aparelho, um aparelho não é nada assim, não é uma adaptação, não é, é uma coisa, o aparelho, o fistuloscópio, né, é o nome técnico dele, é um aparelho desenvolvido exatamente para isso, né, para entrar, seja no cisto, seja numa fístula. Ele tem, é que eu ia pegar, como fiquei preso na cirurgia, eu deixei ele estar aqui no hospital do lado no Sírio, está esterilizando. Que eles não permitem a retirada, né, dele contaminado, então precisa limpar e eu não consegui ter tempo de trazê-lo. Mas assim, uma câmera, né, com uma passagem para instrumentais, tudo totalmente científico, sim, com certeza. E assim, os próprios artigos das estatísticas mostram, né, a eficácia do método. Eu não sei como é que funciona essa questão de internet, essas redes sociais, não sei. Se for, ficou honrado, obrigado. O problema é dessa doença, o cisto piramidal, é que assim, não é só o tratamento em si, né? Não seja mesmo o episídeo, não é só lá pegar e tirar. Tem antes, tem depois, né? Cuidado na recuperação, é muito importante a fase de cicatrização, porque se você vê a ferida, toda a borda tá cheia de pelo querendo entrar, a própria secreção da pele, descamação da pele que cai, contamina. Então, metade é a cirurgia, a outra metade é o cuidado que você vai ter depois da cirurgia, seja aberta, seja o episídeo. Claro que no episídeo o orifício é menor, então os cuidados são bem é mais tranquilo, né? Não, com relação à alimentação, não, assim, diretamente, alimentação, se você comer doce, pode dar o gastrite, ganhar peso, mas não o episite, né? Não a questão da cirurgia não vai interferir em nada, a recuperação. Obrigado. Sim, o pós-operatório dos dois é equivalente. A única coisa na fístula, o buraquinho de drenagem a gente tende a aumentar só um pouquinho mais porque a parte externa, porque drena mais do que o cisto. Mas assim, pouca coisa. Praticamente é a mesma, a recuperação é a mesma. Pode comer bastante ovinho de Páscoa. Então, a depilação ela pode ser feita assim que cicatrizar, assim que encostou a pele com pele. Ih, vai ter porrada aqui depois. Eu não quero me. Opa. Não, depois que cicatrizou não tem problema. Pode ser feito. E assim, o importante é assim, que enquanto cicatriza, você tem que tomar cuidado com a borda. A borda tem que tomar cuidado com os pelos. Se for o caso, até com pinça, retirar. Mas assim, tem que ficar de olho para não deixar entrar nada. Obrigado. Calma, pessoal, calma. Deixa o pessoal falar. Obrigado. Mas é que realmente aqui no Brasil, esse método, aqui como tudo, assim, essas novidades são bem devagar, né? O processo de. Então, assim, praticamente ninguém, só vocês, o pessoal do grupo, que tem mais conhecimento desse método. Se você perguntar para outras pessoas fora do grupo, dificilmente eles sabem sobre isso. Agora, com relação se está aberta a ferida há muito tempo também, precisa ver se não tem nada que está impedindo o fechamento dela. Porque às vezes a própria cicatrização ela cria um processo que perpetua, não deixa mais fechar.
Fez, ó, tá aumentando a... Obrigado. Como é que funciona? Não, tudo bem, Luz. Depois a gente se fala. Preciso falar com você ainda depois, né, parede. Tem que marcar. Obrigado. Então, senão... eu vou desligar. Obrigado. Então, não, mas também, digitando esses corretores não ajudam também. Até dizer, meu não tem mais corretor, e mesmo assim deve sair errado. Ah, se ele inflamou, a princípio não. Se está ocorrendo alguma inflamação, pode ser que uma determinada região fechou e coletou. Aí precisa reavaliar se está tendo alguma complicação. Vixe, tá aparecendo umas mensagens aqui, não estou entendendo aqui, é diferente. Obrigado, né? Pode deixar que um dia, eu logo logo vou para aí. Em alguns casos, sim. Como você está com infecção, a menos que for um quadro que está fora do processo, não está infectado, ele está em forma latente e você estiver acompanhando, ah, ele não vai crescer, mas a partir do momento que ele cria a infecção, se começa a desenvolver a infecção, formar o pus, sim. Fazer uns clones, né? Não, não necessariamente. Se o cisto e fístula são independentes. Em alguns casos tem relação, mas são pontuais. Não tem a relação direta. O que pode acontecer, até que a de inervação, toda essa região tem uma parte do osso, do sacro atrás, né? Você não atinge o nervo. O que acontece é às vezes um vício de postura. Para você evitar a dor, você acaba pisando de forma errada e forçando. Muito obrigado. Assim, tem algumas, digamos assim, algumas dicas que é um pouco pessoal, né, claro. Mas assim, o que acontece, sim, você precisa tirar aquela secreção que forma na ferida, ela retarda o fechamento. Você passar alguma coisa, é que o cotonete, o problema é que ele solta pelo, né? Então fica ruim isso daí você passar naquela região que é toda ela é úmida, né? Então o cotonete às vezes tende a, a soltar pelo na região. Eu prefiro uma gaze com fibra bem firme, né? Mas assim, se você tirar a secreção, você não necessariamente não é cutucar, é uma limpeza, né? Uma limpeza da borda. Obrigado. Depois ainda preciso tirar algumas dúvidas com relação a como é que funciona isso aí. Pois fala, vai o tempo aí, como é que é, não sei, não faço nem. Deixa eu ver que horas. Não tem nada em primeiro relógio. Bom, mas eu vou falando. Se não sai nenhuma secreção, mas assim, se ele tá. É uma região pequena, não tem secreção, ela tá vermelhinho, rosinha, não precisa. Essa é a limpeza. A limpeza e o cruir. Precisa assim, nesses casos de recidiva, tem que avaliar individualmente, ver como é que está a situação, ver o que levou ao quadro atual, se foi um mau fechamento, tentar achar a fonte da infecção e tratar. Então, provavelmente tem algum processo inflamatório, às vezes nem tem mais infecção, mas a própria cicatrização de forma irregular, ela faz com que o processo persista.
Isso, perfeito. Você limpa até onde der. Porque conforme for fechando, aí se for o caso, é até um jato de água, com água, de soro, né? Com sorinho, você irriga com um pouquinho de força, um pouquinho uma seringa com um jatinho devagarzinho. Também você pode usar. Mas é bom que ele tá fechando, né? É, tem os problemas de nesses casos de recidiva, mas eu acredito que assim, muito vem do pós, tem que tomar os cuidados, os detalhes no fechamento da ferida. E claro, a ferida, se no caso, mesmo no caso aberto, tem que ser feita, tem a- um modo de ser feito, né, de forma correta. Pode, a questão da hipoglicemia, se você tem algum processo, a gente faz, é feito o controle na hora e usado glicose, se for a questão. Porque o que precisa, como é feita uma sedação, obrigatoriamente você precisa de um jejum, né, um jejum mais prolongado, né. Mas assim, acabou a cirurgia, você pode se alimentar. No caso, se você não considerar o Episite como opção tradicional, o ponto normalmente a gente não recomenda devido à grande tensão local, a menos que for uma ressecção pequena, aí você consegue fazer uma aproximação. Mas se você tenta aproximar numa ferida maior, normalmente costuma piorar a recuperação. E aí é melhor deixar aberto. A cicatrização, o queloide está relacionado diretamente à questão da ferida, né? Do tamanho da cicatriz. Então, no caso do episite é um orifício pequeno, né? A anestesia normalmente você pode fazer a raquiconcentração, mas é possível, se você, conforme, dependendo do anestesista, conversando com ele, porque às vezes eles não entendem que a cirurgia ela também ela é pouco desconfortável. Você consegue fazer só com uma sedação, mas a princípio é raquiconcentração. No local não tem como fazer. Local, ah, porque uma que você não pode se aproximar do cisto é um local contaminado, né? Então você não é contraindicado introduzir agulha nessa região. Você quer se afastar e fazer um bloqueio ali é muito desconfortável. Então é bem mais cômodo você fazer uma sedação na veia. E aí, claro, você pode ter aí acrescentar a hack. Essa questão de solicitação ao vivo, eu preciso ver como é que funciona ainda. Foi meio corrido. Deve ter, sofre um pouco, né? Porque a anestesia, para fazer anestesia você vai sentir a dor da anestesia, dependendo do tamanho também, né? Se foi, é, se é um local pequeno, né? Mas é desconfortável. O aparelho, quando você introduz, na verdade você entra dentro do cisto, né? É uma microcâmera com iluminação. Você entra dentro do cisto, é jogado uma solução, uma de irrigação, que ela expande o cisto e é feita uma lavagem contínua. Então entra líquido, sai líquido, você fica mergulhado naquele líquido. Você localiza os pelos, retira os pelos com uma pinça, tem uma pinça para retirar o pelo por pelo, a gente caça um por um. Alguns têm poucos, outros têm muitos. A gente fica lá até tirar todos. Todo o tecido que estiver contaminado é feita uma retirada dele, seja com a pinça, seja com um cautério. Ele é feito queimado com um microcautério e depois retirado com uma escova que debrida. Que debrida é soltar, é uma limpeza, né? Para deixar o tecido sem infecção, como se fosse uma ferida limpa. Não, a questão do jejum no diabetes é só fazer o controle, né? Fazer um controle da glicemia que não tem problema. Depende do remédio, sim. Aí, se você, caso o seu remédio está indicado para você usar fora do período de jejum, aí você tem que suspender. Normalmente no hospital a gente faz
tudo por insulina. A gente faz o controle e usa insulina conforme a necessidade. A inalatória, aí você pode fazer uma geral, no caso, seria como se fosse uma geral inalatória. Não, com certeza, você precisa de um dia só para. Em um dia a gente faz tudo, claro. Não precisa de. E aproveita o resto das férias. Como é que tá a questão de... Apareceu uma mensagem aqui que eu sumi aqui. Em Londres não tem? Que não conheço como é que é. Não, mas se vir aqui, sempre o aparelho é o mesmo, só tem um só. O fabricante é um só, seja aqui, seja aí, o equipamento é o mesmo. Não, ao contrário, pode sentar depois da cirurgia. A gente até prefere, porque para causar uma compressão local, né? Porque como é feito toda a limpeza interna do cisto, você precisa comprimir para drenar o líquido e poder cicatrizar mais rápido. Na Itália, o pessoal, os italianos têm bastante, eles mexem com bastante métodos. Olá, sempre. O que eles recomendam? Posso, mas do Episite? Porque do Episite não tem nenhuma um cuidado especial. Você passa, claro, um antibiótico, uma medicação por pouco, alguns dias, a menos que não seja o Episite. Até que tem uma técnica que eles fazem que seria é considerado pouco invasiva, mas é invasiva. É uma método aberto que você faz uma abertura lateral. Você retira os folículos, faz uma abertura e deixa tipo uma tampinha, né? O cuidado é arrastado o processo. No método aberto depende da cicatrização, o fechamento total, né? Então você tem muita dificuldade para fazer o curativo. Você precisa de alguém para fazer o curativo, né? Não dá para você sozinho tomar conta. No caso do episite, não. Aquele orifício limpou, secou, coloca uma gazezinha e um esparadrapo. Fica uma semana, né, às vezes um pouco, e pronto, uma dente, né, em alguns casos, depende muito da drenagem. Tem situações, né, específicas, né, no caso de recidiva, né, quadros mais complexos, né. Ah, é, é interessante pelo menos uma vez por dia. O que acontece, alguns tipos de curativos especiais que eles absorvem a secreção, às vezes pode ficar mais de um dia, mas gase não, gase dentro da ferida também é complicado, porque ela adere, né? Aí você tem que fazer um curativo especial em camadas, né? No caso. Obrigado. Esse é o problema. Tem que tomar cuidado na cicatrização, porque às vezes a pele aproxima mais rápido, cria uma camada, uma câmara, né? Infecção. Então, exatamente. É o cuidado, esses detalhes na recuperação. Você não pode deixar a ferida fechar errado. Claro, a culpa não é sua, mas assim, você tem que ter um acompanhamento de perto, né? Porque se fechou em cima primeiro, realmente vai infectar lá dentro. Não, é relativo, é com atividade física. Só não ser nada muito agressivo, não tem problema. Ele fecha, assim, é para fechar. Se não fechou é porque assim, ele não evoluiu de forma errada. E ó, tá dando 22 restantes. Eu acho que agora vou ser obrigado a parar 19, né? Então você pode fazer é a gente marcar um novo, né? Ah, até agora é um motivo, porque tá tendo assim, alguns casos que demoram um pouquinho mais para fechar, né? Mas recidiva não.